tua filha amada, aquela que se disponibilizou, Pai, a servir agora de canal de bênçãos do Senhor para a sua igreja. Que ela venha agora diminuir, Senhor, e tu cresça através dela. E enquanto ela estiver aqui ministrando, Senhor, cuida dos seus, cuida do ministério que ela é dirigente ali, Senhor, a sua casa, o seu esposo, tudo que é da irmã Elzilene esteja guardado debaixo das suas potentes mãos. E que nenhuma retaliação do inferno venha sobre ela, sobre a sua casa, enquanto ela está aqui ministrando, Pai, e em todo o tempo na sua vida. Nós, como igreja, a abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. A paz do Senhor para a amada igreja, amém, queridos? Conheço alguns rostinhos, outros ainda não. Mas eu quero agradecer a Deus pela oportunidade confiada, pela vida dos nossos pastores, que são bênção, canal de bênção na minha vida. E temos aí uma trajetória, né, uma longa história, escrita pelas mãos do nosso Deus. E quero louvar ao Senhor por essa igreja, pela oportunidade que o Senhor nos concede. Queridos, eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia em um pequeno versículo, mas que expressa todo esse propósito que foi mencionado, que eu olhei lá no banner e vi que seja a oração a primeira opção. E até mesmo pensei, já está respondido, né? Tudo que nós precisamos já está bem esclarecido. A mensagem de Deus já foi enviada neste tema. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo e ler comigo aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Versículo tão pequeno de uma expressão tão grandiosa. E eu vou fazer menção e depois peço que todos venhamos repetir juntos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Todos acharam? Amém? Eu vou fazer menção e depois peço que os amados estejamos lendo junto. Orai sem cessar. Vamos repetir? Orai sem cessar. Amém? Você pode sentar-se, dando glórias ao nosso Deus. A nossa amada pastora já intercedeu e assim eu creio estarmos debaixo da bênção do Senhor. Queridos, mencionando, trazendo esse versículo, que ele não está isolado, ele faz parte de um conjunto de citações mencionadas pelo apóstolo Paulo pregando aos irmãos de Tessalônica. E esse texto fala acerca de cumprir, de estar atento a essas citações, porque Paulo fazia menção no início do texto da fidelidade desses irmãos. Porém viriam as perseguições, viriam as batalhas, viriam os conflitos, viriam as lutas, em que eles precisariam estar cumprindo, ter uma base, ter uma estrutura. E antes de estar entrando nesse texto, eu senti uma necessidade. Quando eu subi aqui, o Senhor trouxe algo à memória. E antes de entrarmos na introdução aqui da palavra, eu quero fazer menção rapidamente de um testemunho. Amada igreja, a minha vida toda é um testemunho para glorificar o santo nome do Senhor. Tudo que tenho adquirido, alcançado de benefício, de vitórias, de providências, vem do meu Senhor.
de uma trajetória que vem gerando experiência, que tem impactado cada dia mais a minha vida e me aproximado mais dessa intimidade com o meu Senhor. E agora recente, há mais ou menos quase 2 anos atrás, onde nós sabemos bem que veio acontecer todo esse processo da pandemia, e um mês antes, bem no início do ano, o Senhor falou no meu coração: ponha a igreja 1 mês em oração. E eu não sou de desobedecer ou questionar ou perguntar por quê, porque Deus sabe o que Ele fala. E ali eu comecei, falei com os irmãos, e para os amados que não sabem, congregamos ali em Guaratiba. Edificou o Senhor ali um templo, e desse templo abriu outras portas, e tem feito o Senhor uma grande obra. E eu pedi aos irmãos para que ficassem em oração. E após isso o Senhor me deu um sonho. Eu tive a visão de muitas caminhas, e todas com lençóis azul, e eu fiquei sem entender o que seria aquilo. E o Senhor mostrava sobre o ar, como se descessem vapores, e aqueles vapores seriam como gotas de veneno. Não sabendo ainda do que se tratava, mas eu coloquei os irmãos e pedi para que a igreja entrasse em oração. Como é importante uma igreja que está em oração, como é importante uma igreja que está em ligação com o Senhor, como é importante uma igreja que gera intimidade para trazer a revelação do Senhor sobre o seu ambiente. Porque, queridos, o que extraímos da presença de Deus vai abençoar a nossa casa, vai abençoar a nossa família, vai trazer benefício próprio. Por isso eu convido você a orar, a desejar orar, seja essa uma atitude primícia, uma atitude primária na sua vida. Porque gera resposta daquilo que está por vir. E eu achei tão interessante esse tema, porque nós não temos que orar, queridos, depois que uma situação acontece. Temos que orar previamente, temos que orar antes que as coisas aconteçam, mediante a revelação do Senhor, que revela o oculto, o escondido para os seus servos. E ali começamos a orar. Queridos, veio todo esse processo da pandemia. E houveram alguns irmãos que foram acometidos por essa enfermidade. E acontece que são congregações, e as orações se intensificaram. E aconteceu, queridos, que pessoas até faleceram, mas de outras enfermidades, não de Covid. O que tiveram Covid, o Senhor entrou com providência, foi dando livramento em família sobre família. E o Senhor falou para mim: aqueles que você não pode, e a casa não pode se aproximar, chega do portão e estende a sua mão e ora. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Mas você pode olhar para mim e dizer: pastora, mas eu estou aqui, fui acometida, estou passando, entrei na casa do luto, da tristeza, por causa dessa pandemia que sobreveio. Querido, o Senhor tem convidado a igreja, entre em oração. O Senhor é poderoso para trazer ao seu coração consolo, conforto, alento, a esperança, para te colocar de pé. Porque se não for a pandemia, existem outras situações acontecendo. Deus está chamando a igreja para intimidade. Está chamando o seu povo, está separando o seu povo. E no meio dessa situação toda, no momento de oração, eu orei, depois eu dormi, e o Senhor me deu um sonho. E nesse sonho eu estava no quintal da minha casa, e havia um pouco de folhas espalhadas pelo chão. E aquelas folhas me chamaram a atenção, porque até então elas não estavam ali. Perceba o que no campo espiritual pode estar ou não estar, porque Deus quer, através da oração, trazer revelação para você conhecer o oculto e as estratégias do adversário. Eu me aproximei daquelas folhas que me chamaram a atenção, e de repente, queridos, aquelas folhas começaram a movimentar-se. E uma serpente começou a se levantar dali. E ela foi se levantando muito rápido.
E ela foi chegando a uma altura que ficou como se estivesse próximo ao meu nariz. Isso me assustou muito. Muito temerosa. Eu acordei, despertei daquele momento. Nunca fiquei tão feliz de acordar. Mas eu falei, eu vou entrar em oração agora. Eu vou entrar em jejum. Porque a oração e o jejum são companheiros. Eu entrei em oração. Eu comecei a fazer um jejum. E apenas uma semana, a minha filha tinha sentido uma dor na perna. E ela foi ao médico por uma consulta comum. E do hospital a Tatiane me ligou, chorando muito, dizendo: mãe, eu vou ser internada agora. Eu me espantei e eu falei: como assim internada? E eu olhei para o céu e falei: Deus, o Senhor não me avisou que minha filha ia ser internada. E eu corri para aquele hospital. E ali já estava a Tatiane, já na maca. E eu perguntei para o médico, ele falou: ela não pode nem se mexer. Ela está com trombose. E eu falei: eu vou lá fora para ver, cuidar acerca da internação. E eu fui lá fora, num anseio desesperado de ouvir Deus. E quando chegou lá fora, o Senhor falou comigo: ela não vai ficar aí. E tudo já preparado. E uma criança, e eu pedindo ao Senhor, por favor, fale comigo. E uma criança brincando com o pai, falou: não, ela não vai ficar aí. E eu voltei, corri lá dentro e eu disse para o médico: a minha filha não vai ficar. E ele falou: vai sim. Ela vai ficar. E ela não pode nem se mexer. E ali, queridos, eu comecei a ficar sem saber o que fazer. E corri lá fora novamente. E ali, uma moça sentada, conversando com uma outra pessoa, disse assim: será que não estão vendo que estão matando pessoas aqui? E aí meu coração disparou, eu corri lá dentro. E eu falei: minha filha não vai ficar. E o médico novamente disse: ela vai ficar. E ficou aquela batalha. E por fim, nessa ida e vai e vem, quando eu voltei, tinham trocado o plantão. E eu voltei para outro médico e eu falei: minha filha não vai ficar aqui. E o médico disse: tá bem, assinei, ela vai sair. E eu assinei. E com muito alívio eu vi minha filha saindo de dentro daquele hospital, mas com meu coração muito apertado, porque eu tinha visto aquela serpente. E eu comecei a perguntar a Deus o que eu vou fazer, porque de fato uma enfermidade estava acontecendo. E alguém pode pensar assim: mas como uma pessoa vai tirar alguém do hospital estando naquela situação, naquela necessidade? Irmãos, eu estava apreensiva, porque Deus estava dizendo para mim, queria Ele cortar um laço. A situação estava acontecendo sim, mas o Senhor estava ali para cortar um laço. E eu levei minha filha para casa naquele mesmo dia, clamei ao Senhor. No outro dia eu falei: Deus, para onde eu vou levar a Tatiane? A questão aqui não é que alguém tenha que tirar alguém de um hospital. A questão aqui é que a direção de Deus tem que prevalecer na nossa vida. O povo de Deus tem que aprender a ter intimidade, a revelação do Senhor, porque é Ele médico dos médicos, Senhor dos senhores. A tua família não está na mão do homem, ela está nas mãos de Deus. E Deus trabalhou e eu levei a Tatiane para um outro hospital. E lá o médico me explicou que de fato aquilo estava acontecendo. Mas ele falou para mim: mãe, nós vamos fazer os exames primeiro. Enquanto que o outro médico já tinha começado com uma medicação de algo que ele não tinha certeza. E ali eles fizeram os exames. E a Tatiane ficou por 4 dias. E até nós brincamos, porque ela falou, ela não estava com Covid. Minha filha não estava com Covid. Era porque devido a uma medicação que ela tomou. E o médico falou: eu vou colocá-la na sala junto da geriatria, que tem algumas pessoas lá que não estão com Covid. E a minha filha ficou ali por 4 dias. E eu deixei
ela no CTI daquele hospital. E na porta eu estendi as mãos. E eu falei: Senhor, eu não estou deixando a minha filha nas mãos do homem, mas nas suas mãos. E fui para o monte. E no monte eu comecei a clamar. Queridos, o que seria para não sei quantos dias? Eu quero dizer para você que em 4 dias a minha filha estava de volta em casa, para a glória e honra do nome do Senhor, para o nome do Senhor ser glorificado. E a Tatiane começou, foi as medicações para ela tomar em casa, que alguns devem conhecer, o xarelto que é aplicado na barriga. Minha filha começou a tomar aquela medicação e começamos a dizer: Senhor, como é que vai ser? Ela começou a tomar aquela medicação em casa, mas a partir de mais um mês, que o médico falou que ela não poderia tomar anticoncepcional, mais ou menos uns 2 meses depois, Tatiane gritou dentro do banheiro: eu estou grávida. Eu falei: eu não sei se eu vou rir, se eu vou chorar, se eu estou viva, se eu estou morta, eu não sei o que vai ser da minha vida. Mas eu estou feliz pela gravidez. E está lá, irmãos, depois de uma trombose, a Maria Eduarda, que é uma bênção do Senhor, que hoje já está adorando. Ela no culto, ela adora o Senhor, ela canta, ela exalta o nome santo do Senhor. De um momento difícil, de um momento de tristeza, Deus fez de alegria na minha vida. De um momento de tragédia, de um momento de dor, o Senhor mudou o quadro, porque Ele é Deus. O convite, meu querido, nesse momento é orar sem cessar. O que é orar sem cessar? Ore com constância, ore com persistência, bata a porta da oração, insista numa intimidade com o Senhor. Porque nós sabemos que todos aqueles que foram chamados na palavra de Deus entraram em oração em um momento de uma notícia ruim. Nós vemos a atitude de Neemias, que nem sabia ainda quem ele era, o líder que ele seria. Mas ele, quando vem a notícia ruim acerca, querido, de Jerusalém, quando chega através de Anani uma notícia, ele não foi com suas próprias coragens para edificar algo. A palavra vai dizer que primeiro ele começou a orar. E através daquela oração, Deus deu a condição de edificar. Porque é através da oração e da intimidade que gera a resposta para aquilo que vamos fazer para prosperarmos. Não abra mão de um momento de oração. Nós vemos, queridos, Esther ser chamada para alguém, para um propósito que era do Senhor, que ela até então não tinha noção. Mas aquela mulher, ela vai entrar naquele ambiente que não era o ambiente dela. Eu imagino que a princípio Esther estava até um pouco deslumbrada. O deslumbre não é companheiro para o momento. O entusiasmo não é companhia para o momento. Porque vivemos um tempo mau, vivemos um tempo de aflição. Queridos, até então eu acredito que ela estava deslumbrada com os melhores vestidos, os melhores perfumes, né? Porque ainda que ela foi parar naquele local sem o interesse dela mesmo, um ambiente que não era o ambiente dela, mas que ela foi ali acolhida, foi tratada para apresentar-se para o rei. Mas na verdade ela não estava ali para aquele momento de deslumbre do que ela poderia absorver, mas ela estava ali porque Deus queria prepará-la para dar livramento ao povo dela. Não estamos na igreja a passeio. Nós estamos na igreja no propósito de busca de oração. Nós vemos quantas coisas estão mudando hoje, quantas virtudes estão deixando, quantos valores estão sendo trocados. Mas Deus não mudou, a palavra do Senhor não mudou. O Senhor continua convidando o seu povo para entrar a esse propósito de quebrantamento, de rever conceitos e de viver a obediência da sua palavra. Quando Jesus está para ser crucificado, que Ele chama os discípulos para orar, em grande aflição, que Ele olha, os discípulos estavam dormindo. Jesus disse que Ele não poderia nem orar uma hora com Ele, porque eles foram tomados pelo sono. É tempo da igreja de hoje, contemporânea, despertar e orar mais. E despertar vidas na sua casa, orar mais. Por quê, queridos? Porque o Senhor está nos chamando para esse propósito. Nós vemos que o Senhor colocou em ordem. E essa parte até Deus falou, palestrou comigo. Logo assim que eu recebi o convite,
Viu, pastor Marcelo? O Senhor falou da posição de Josué. Que Josué não se apartasse do livro da lei. Que ele não olhasse nem para a direita, nem para a esquerda. O Senhor falou, queridos, isso no princípio. Mas nós vamos ver também que é o propósito que Deus tinha quando atraiu Moisés com a sarça, com santidade, com o sobrenatural. O Senhor também atraiu Josué. O Senhor quer que venhamos prosperar naquilo que Ele designou. Como deve ter sido difícil organizar para que as muralhas de Jericó, que aliás era até motivo de campanhas, né? As voltas às muralhas de Jericó. Eu não sei qual muralha alguém tem em sua vida, mas elas não caem com sopro. É com persistência, é com intimidade, é com fé, é buscando e clamando mesmo, é organizando o povo na medida que você vai olhar que tem alguém mais espiritual, que gosta mais de orar. E você vai olhar e vai dizer, tem gente que não gosta de orar. Mas eu trago um recado aí, uma mensagem para você que não gosta de orar. Ore até você ficar com vontade. Ore até você gostar. Porque quando você começar a exercer, você vai ver que funciona. Porque a oração é comunicação com Deus. É intimidade. É ligação. Vemos hoje um povo disperso, preso no WhatsApp, preso no Facebook. Eu vi outro dia alguém fazendo um comentário dizendo: pare de lamentar no celular, porque Deus não tem Facebook. Vá dobrar o joelho e ora. Busque intimidade. Porque o propósito do Senhor é alimentar um povo. É uma via de mão dupla. Porque primeiramente eu tenho um diálogo com Deus. Querido, dificilmente alguém pode dizer que é convertido, ou que vai crescer, ou vai ter maturidade, se não gosta de ter diálogo com Deus. É o nosso Criador. É quem tem a resposta para os nossos anseios, para a nossa necessidade. Sabe, nós vemos Paulo falando lá em Filipenses acerca, regozijai-vos, ou seja, é algo alegre buscar o Senhor. Ele diz 2 vezes, regozijai-vos, perto está o Senhor. Seja as suas petições em tudo conhecidas diante do Senhor. Qual é o resultado disso? O Deus de paz, que excede todo entendimento, guardará o seu coração em Cristo Jesus. Porque vai vir resposta, vai quietar a nossa alma. Quantas vezes estamos aflitos, quantas vezes estamos, queridos, sem direção em alguma situação, e o Senhor só está esperando que venhamos dobrar o joelho, como sinal de dependência dEle. Porque nada podemos fazer se não for através do Senhor. Nenhuma vitória podemos alcançar se não for através de intimidade com Ele, queridos. Nós vemos que essa lista de situações e necessidades que Paulo vai mencionar, queridos, nesse texto, onde nós devemos estar atentos, a prioridade é a oração. Porque você pode ter vários chamados, que inclusive a questão de chamados, de dons, é uma diversidade. Diversidade é quantidade. Mas caso não busque devidamente, o que para Deus é quantidade, torna-se, por causa de uma palavrinha, diversidade torna-se adversidade. Porque ministério sem busca não prospera. Porque vida sem oração não tem intimidade, não tem resposta de Deus. Não tem renovo, não tem conversão, não tem transformação, querido. E ninguém vai para o céu porque tem um cargo, ninguém vai para o céu porque recebeu um dom, até porque o dom é de Deus.
mas alguém vai para o céu, porque rasgou a alma diante do Senhor, se quebrantou, foi transformado. E é isso que faz diferença na nossa vida. É todo dia esse desejo. O que veio acontecer com Adão? Primeiro momento em que o pecado entra, ele se esconde, não tem mais prazer de falar com Deus. Não podemos nos esconder e não ter prazer em falar com Deus, porque isso gera um muro, uma parede, um obstáculo tão grande que nós não conseguimos transpor. É importante o ambiente da casa, das acomodações, o espaço da igreja. Mas é importante saber que a igreja tem um dono e que ele está presente para contemplar as orações. Olha, queridos, o que a palavra do Senhor nos fala quando Salomão estava orando. Salomão escolheu os melhores materiais para a construção. A casa do rei e o templo do Senhor. Planos de construção juntos. Mas ao terminar, Salomão se prostra diante do Senhor para orar. Porque ele poderia ornamentar, organizar todo o ambiente. Mas transformação de vida cabia ao Senhor e ele tinha que convidar a presença do Senhor. Por isso que a palavra diz que a glória encheu a casa. E a glória é a presença do Senhor, queridos, no ambiente para fazer diferença. Diante dessa preocupação é que Salomão vai ouvir Deus falar com ele quando o Senhor o visita. Quando a presença de Deus está, é percebível. Porque pessoas são transformadas, vidas são mudadas. E aí Deus vai dizer para ele: se o meu povo chama pelo meu nome, se orar, se humilhar, se orar, que se buscar a face dele, se converter dos seus maus caminhos, então o Senhor ouviria do céu, perdoaria os pecados e sararia a terra. Essa terra que ele está falando não é terra de embolso, não é terra que compramos na loja de material, é o coração, é o nosso interior. Uma vez entrando e quebrantando-se a presença do Senhor, o Senhor ouve. Não importa a circunstância, não importa o que está à sua volta. Porque nós vemos, queridos, Daniel estava próximo ao cativeiro. Mas ele tinha um lugarzinho, um rio Quebar. Ele estava próximo do cativeiro, mas não estava cativo. Nenhuma situação pode te impedir de ter uma vida de intimidade, de oração e de comunhão com Deus. Ele vai ser visitado pelo Senhor. Queridos, Zacarias estava no templo em seu turno. Nos dá a ideia que já havia uma escala naquela época, né? Quem cumpre escala aí, glória a Deus, aleluia. Cumpre escala de oração, cumpre escala de serviço à casa do Senhor. Porque ele entra em oração pelo povo. Mas o anjo do Senhor o visita e contempla a necessidade que ele tinha, que não poderia ser resolvida pelo povo, mas foi resolvida pelo Deus que estava ouvindo a oração que ele prestava para o povo. Uma via de mão dupla, onde você fala com Deus e Deus te responde. O que responder se não falarmos, se não clamarmos, se não buscarmos como Deus quer? A oração gera experiência, a oração gera intimidade, a oração gera resposta,
A oração gera crescimento. A oração tem o poder de mover a localidade. Porque uma igreja que ora, uma igreja que clama, o Senhor repreende as situações da mortandade, o Senhor repreende a violência, o Senhor repreende, quebra as maldições, o Senhor muda um coração, o Senhor faz com que pessoas sejam libertas. A oração do justo pode muitos em seus efeitos. Traga esse efeito como intimidade para a sua vida. Traga este efeito. Porque, querido, nós devemos ser quebrantados e sinceros à presença do Senhor. Por essa razão vemos Jesus ensinando em Mateus 6 a oração do Pai Nosso, que não seria apenas uma prece, não seriam apenas palavras repetitivas, mas seria trazer a presença do Pai para o ambiente, seria santificar aquele lugar, santificar o nosso coração, seria entendimento de fazer parte do reino, seria aprender a perdoar, seria ter os cuidados do Senhor para não ser levado pelas tentações. É lindo o momento da oração sacerdotal de João 17, que Jesus, antes de ser crucificado, está ali agradecendo ao Pai por aqueles que foi dado a Ele, e que Ele disse que nenhum iria se perder, senão o filho da perdição, aquele qual já não havia jeito para Ele. O momento em que Ele está trazendo todo aquele sentimento de resgate, de valor, e na cruz Ele, de braços abertos, diz: está consumado. E abriu o céu de alto a baixo, para novamente o homem ter acesso. Por isso, querido, quando você for orar, pense na posição e atitude do Espírito Santo, que a palavra diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, em uma comunicação que faz com que os benefícios sejam atraídos sobre as nossas vidas. Não é apenas um momento como alguém acha. Às vezes tem pessoas que pensam que é uma obrigação orar, e aí faz aquela oração rapidinha, né? Quem sabe até a noite, com Deus eu me deito e ronco tranquilo, e pronto, já está pronto para outro dia. Começa-se uma correria no outro dia, enquanto que o Senhor está ali ansioso por ouvir o seu bom dia, por ouvir o seu boa noite, por você falar como foi o seu dia, por você dizer como estão as suas dificuldades. Tem gente que fala tanta coisa para todo mundo, para a torcida do Vasco, do Flamengo, do Botafogo, só pode do Flamengo. Fala tanta coisa para tanta gente, manda mensagem, expõe a vida no Facebook, mas não tira um tempo para falar e conversar com Deus. E conversar é a respiração da nossa alma, onde nós não chegamos pressionando o Senhor como pessoas interesseiras que só querem receber, mas nós iniciamos a oração agradecendo, porque Ele tem nos acrescentado todos os dias um fôlego de vida, onde o Senhor tem usado de grande misericórdia para nos abençoar. Uma via de mão dupla, onde nos doamos, entendendo a importância deste momento. Queridos, um momento na presença do Senhor transforma toda a nossa história. Porque quando nós começamos a orar com sinceridade, Deus não exige de ninguém palavras bonitas, difíceis, até que tem que olhar no dicionário para saber o que elas representam. Não, Deus só quer que abrimos o coração, rasgamos a alma, nos apresentamos para Deus.
Sabe, queridos, o que tem acontecido nos dias de hoje, que muitas das vezes espera-se um momento de aperto. E nós vemos algo que aconteceu com o rei Ezequias, quando Deus manda Isaías e até ele, e dizer: põe a casa em ordem, morrerá, não viverá. Eu acho que ele nunca orou tanto. A Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede. Naquele momento era só parede, porque a parede não fala, não atrapalha, não impede de orar. E ele virou o rosto para a parede. E ali ele lembrou-se de todo o tempo de virtude, de todo o tempo de envolvimento. Mas a oração funcionou. Ele abriu o coração, colocou a casa em ordem mesmo, porque ele entendeu que Deus não estava falando de mobília, Deus não estava falando, querido, de arrumar a casa externa. Ele estava falando do interno. E ele alcançou o propósito, porque o mesmo Deus que mandou Isaías falar que ele ia morrer por causa de uma enfermidade que ia ter sequência, Deus manda agora Isaías novamente dizer que acrescentaria 15 anos. A oração muda uma história, a oração muda um quadro, a oração muda uma família, a oração muda um ambiente onde, querido, havia domínio das trevas, onde o inimigo imperava. A luz de Deus chega àquele lugar. Então não cesse de orar, não cesse de buscar, não cesse de ter intimidade, comunhão com Deus. É através da oração, sim. Porque nós precisamos orar para exercer o que Deus quer. Eu costumo dizer lá na igreja, queridos, a bateria não vai ser salva, o teclado não vai ser salvo, as cadeiras não vão ser salvas. Mas nós que estamos aqui dentro do templo, tem promessa de salvação para nós. Tem promessa de salvação com a nossa casa. É de nós que Deus chama a proximidade, que Deus chama a intimidade. Não é difícil entrar a uma intimidade através da oração. E também não deve se esperar um momento difícil, de algo terrível. Porque Ana orou antes da vinda de Samuel. E eu acredito que se ela não tivesse entrado no templo para derramar seu coração, ela teria resolvido no braço com Penina. Ela teria resolvido do jeito dela. Mas que bom que ela encontrou um lugar para derramar seu coração e trazer o favor do Senhor sobre a sua vida. Então, querido, entre a presença do Senhor antes de um acontecimento. Entre a presença do Senhor para gerar a intimidade com aquele que é o nosso Criador, com aquele que traz as respostas que nós precisamos. Eu posso convidar a amada igreja a se pôr de pé? Eu gostaria de pedir, porque eu até sei o louvor, mas eu não quero me arriscar muito, não. Eu gosto muito de pregar, mas o louvor já... tem alguém aí, um levita, alguém que sabe louvar, entre no quarto, fecha a porta. Deus me deu esse louvor. Quando eu cheguei aqui, que eu sentei ali, o Senhor falou no meu coração. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, sabe, Ele mandou entrar num lugar reservado, um lugar de intimidade com Deus. Mandou você entrar, eu entrar no nosso silêncio. Nós ouvimos tantas vozes, nós ouvimos tantas coisas, irmãos, que às vezes não conseguimos identificar devidamente a voz de Deus. Eu conheço o testemunho de uma jovem, e ela queria muito, muito namorar uma devida pessoa,
Mas ela não gostava muito, de orar e pedir direção a Deus. E aí ela jogou no Unidunité e disse: é de Deus, não é de Deus? E o rapaz a qual ela pretendia namorar era assim, queimadinho pelo sol da justiça, igual a pastora. E na hora que ela está dizendo, é de Deus, não é de Deus, acabou a luz. E aí ela disse, é de Deus. Por que ela não foi para o joelho orar? Sabe, queridos, aquele relacionamento foi um fracasso total. Porque aquela pessoa depois passou até a agredi-la. Porque ela não buscou direção de Deus para a vida dela. Nossa vida não vai no Unidunité, mas na direção do Senhor. É na intimidade com Deus. É na vontade, no querer do Senhor. Porque quando o apóstolo Paulo vem falando de não ser conformista com as coisas desse mundo, ele está dizendo, querido, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então busque a vontade de Deus, amém? Não arrisque com a sua vida, porque Deus te chamou para viver o melhor dele. Pode pôr. E eu quero convidar você nesse momento, queridos, a adorar o Senhor comigo, nessa oração. É a oração uma via de mão dupla que traz o benefício de Deus quando há uma entrega. Não pense que uma vida sem intimidade, sem oração vai resultar nas bênçãos do Senhor, porque você vai acabar frustrado, perdido, sem direção, nas vontades do seu próprio coração. Mas quando você atrai a presença e a intimidade do Senhor para a sua vida, Deus é poderoso para trazer solução e resposta naquilo que você hoje precisa nesse lugar. Alabandarábia súbia. Eu convido você a adore o Senhor comigo nessa noite. Enquanto, querido, nós ouvimos esse louvor, você fale com Deus. Adore o Senhor. Amém? Pode colocar. Glória seja dada ao teu santo nome, Senhor. Te adoramos, Pai querido, nesse ambiente propício, Senhor, aos teus milagres, a revelação, a intimidade, a profundidade contigo, Deus.